Olá, eu sou Eliana Marcolino, tive a grata satisfação de ter sido contemplada com a bolsa de estudos pela Link Education. Eu optei pelo curso Sport Nutrition Coach, porque eu trabalho com comunicação e saúde. E no curso, todos os professores têm uma excelente qualidade técnica. Além disso, eles são respaldados nos princípios éticos. Por quê? Fala-se de estética, fala-se de beleza, mas cuja maior preocupação é a saúde humana. Portanto, eu recomendo a Link Education, pela qualidade técnica dos cursos e por estar respaldada nos princípios éticos profissionais. E depois de um bom tempo de estudos e dedicação, hoje é aquele dia que a gente espera desde o comecinho do curso. Acabou de chegar o meu diploma e agora eu sou internacionalmente formada na área da nutrição esportiva. Hoje é um dia muito especial para mim e eu gostaria de compartilhar esse dia com você e falar para você que você pode atingir todos os seus objetivos. Se você tem um sonho, se você se determina, você vai alcançar. Eu sou uma personal trainer com certificado americano e agora eu também sou sua Nutri e Coach. Passando para deixar meus agradecimentos, a toda a equipe da Link Education, que desde que eu comecei no ProClass, eles têm me dado todo o apoio necessário, Daiane, a Chayane e todos os demais professores ou palestrantes. Fazer os cursos da Link, independente de ser personal trainer ou nutricionista, me ajudou muito nessas duas áreas que eu tenho domínio. E ajudou a crescer muito ricamente o meu currículo profissional, o que vem me ajudando a aumentar a minha precificação. Então, obrigado, Chayane, obrigado, Daiane, vocês da Link arrasam. Você já parou para pensar sobre como os métodos e processos de preparação física ainda hoje são arcaicos? Será que a ciência do esporte não avançou em nada para nos ajudar a entregar melhores resultados de maneira mais rápida e efetiva para os nossos clientes e atletas? Então, o meu nome é Rafael Almeida, eu sou mestre e doutor em Ciências dos Esportes e especialista em levantamento de pesos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E no curso Levantamento de Pesos na Preparação Física Esportiva, eu vou ensinar você a usar essa ferramenta para aprimorar os seus resultados com os seus clientes. Vamos entender como o levantamento de pesos pode ser utilizado para aumentar suas respostas de força, potência, massa muscular e entregar de maneira efetiva o desempenho que o seu cliente procura. Não perca a oportunidade de aprender comigo e com a ProClass Club. Nacional, mas também na coordenação do curso de especialização em levantamento de peso da PUC Minas, onde eu também sou professor de algumas disciplinas, a maior parte delas na área de treinamento esportivo. Então, esse é o tópico, o assunto do meu trabalho. Por isso, eu vou explorar com vocês aqui algumas coisas hoje que eu acho que são bem interessantes. Ninguém respondeu, ninguém tem nenhuma ideia sobre o que é treinamento funcional. A primeira aqui da Vanessa. Treinamento funcional é um método de treinamento físico que se concentra no desenvolvimento da capacidade funcional do corpo,
para realizar atividades diárias, movimentos naturais de forma eficiente e segura. Muito bom, Vanessa. É uma boa colocação. E aí eu vou perguntar para vocês uma outra coisa, que vocês podem responder para mim com texto também. O que é capacidade funcional? Para a gente poder discutir depois. A Lidiane escreveu aqui, ó, é um treinamento multifuncional que trabalha uma grande parte das valências físicas e motoras. Interessante também. Então, a gente está falando de uma coisa que envolve muitos grupos musculares, como a Eliane falou aqui, que tem uma capacidade multifuncional, que treina vários aspectos da capacidade física ao mesmo tempo, que envolve exercícios do tipo agachar, correr, pular, como a Luanda colocou aqui. É mais ou menos isso mesmo que se pensa, né? Algo que promove fortalecimento muscular. Então, eu acho que a gente está na direção correta do pensamento. E aí, falar um pouco para vocês sobre o que eu trouxe aqui para a gente poder discutir. O primeiro ponto é o que vai aprender o conceito de treinamento funcional. A gente vai aprender um pouco sobre o treinamento feito em superfícies instáveis versus superfícies estáveis. A gente vai estudar um pouco como as variáveis estruturais do treinamento podem interferir nesse processo de treinamento, utilizando o treinamento funcional. A gente vai entender um pouco o conceito de transferência de desempenho e como que a gente vai... Peraí, tem alguém com um ruído aí. Pessoal, vou pedir mais uma vez para vocês, para poder manter o microfone desligado, porque senão pode ser que eu não consiga falar para vocês aqui, e aí a gente vai acabar perdendo tempo. Voltando, vamos falar um pouco sobre transferência de desempenho. O que é isso, né? O que é transferência? Eu vou pedir desculpa aí aos colegas, é porque alguém tinha algum microfone aberto aí que estava interferindo na aula. Então, por isso aí a importância de manter o microfone desligado, senão a gente não consegue seguir com a aula, beleza? Então, esses são os tópicos que eu trouxe aqui para discutir com vocês, dentro desse tempo que a gente tem disponível. E, no final das contas, a gente vai descobrir aqui o que é capacidade funcional. A gente vai chegar a essa conclusão juntos aqui, dentro da nossa aula, beleza? Bom, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos fundamentais, então. O Colégio Americano de Medicina Esportiva define como funcional o trabalho realizado contra uma resistência de tal forma que a força gerada beneficie diretamente a execução das atividades da vida diária e movimentos associados ao esporte. Então, nessa conceituação, se considera como funcional o treinamento da capacidade funcional, que, por sua vez, é a capacidade de realizar atividades da vida diária. O David colocou aqui, ó, o treinamento funcional é um treinamento que tem um fim prático. Também é, viu, David? Mas se você parar para pensar, o treinamento de escalada, ele tem um fim prático, que é você aprender a escalar. Bem como o treinamento de tiro ao alvo tem um fim prático, que é você melhorar a sua pontaria. Quase todo treinamento ele tem uma finalidade prática, mas nem todas elas são funcionais. Aí eu acho que é a grande diferença. O que conceitualmente caracteriza o treinamento funcional é a capacidade de influenciar as suas atividades da vida diária e ou esportivas, né? E aí, nesse sentido, o conceito de treinamento funcional pode se confundir com o conceito de preparação física, que, afinal de contas, a preparação física é justamente o treinamento feito para melhorar a sua capacidade no gesto esportivo. Então, são conceitos bem parecidos aí. E aí, antes de passar para frente, vou perguntar para vocês, vocês colocam aí no texto para mim, por favor. O que o treinamento funcional tem de diferente? Por que, por exemplo, que o treinamento funcional é diferente da musculação, ou do levantamento de pesos, ou do crossfit? Porque, afinal de contas, olha só, pela definição, a musculação também é um trabalho realizado contra uma resistência, de tal forma que a força gerada beneficie diretamente a execução das atividades da vida diária, o levantamento de pesos, o crossfit. Então, o que o funcional tem de diferente
que o torna funcional? Escreve aí para mim no texto, para saber se vocês estão alinhados com esse pensamento aí. E aí, outra coisa importante, né, que traz assim, como pensamento para a gente, é a utilização de alguns equipamentos, alguns meios de treinamento que o funcional dispõe. É você ter algumas superfícies instáveis, você ter alguns elásticos, os movimentos serem realizados com alguma complexidade. Os meninos estão colocando aqui, ó, envolve uma ênfase na função, no aspecto neuromuscular, utiliza o peso do próprio corpo. São movimentos que o sujeito faz no dia a dia dele de treinamento. A diferença é que aqui você usa o próprio corpo e em outros métodos você não usa. Enfim, tem algumas características aí já interessantes. Talvez essa da Vanessa aqui, ó, seja a que nos permita a melhor discussão. Os exercícios de treinamento funcional são projetados para melhorar capacidades, coordenação, estabilidade, equilíbrio e mobilidade. Já a musculação, grupos musculares. Não necessariamente, né, Vanessa? Na musculação você consegue treinar com foco no movimento, no desempenho. Se você fizer um agachamento, por exemplo, na musculação, você vai estar melhorando a sua função neuromuscular da mesma forma que se você fizer um agachamento no treinamento funcional, ou dentro de uma aula de crossfit, ou até mesmo numa sala de levantamento de pesos. A grande questão é que o treinamento funcional ele acabou propondo ali algumas ferramentas para poder otimizar esse desenvolvimento funcional aí do corpo humano. Por exemplo, discos de desequilíbrio, superfícies instáveis, elásticos, plataformas vibratórias, implementos com peso variável, com água, com modificações no padrão de exigência ao longo da vida. Enfim, fizeram vários equipamentos ali, propuseram várias formas de treinar com o objetivo de desenvolver a capacidade funcional. E aí eu queria discutir com vocês aqui algumas delas. O Edvaldo colocou aqui que o treinamento funcional, além de ter somente o treino resistido, abrange uma sessão de treino com outras capacidades, além de sair da monotonia das máquinas. Bom, de trás para frente, com relação à monotonia, Edvaldo, isso depende, né? Se você pega um bodybuilding, por exemplo, ele gosta de fazer os exercícios lá nas máquinas. Provavelmente ele não vai achar isso monótono. O fato de poder treinar outras capacidades, também você consegue treinar outras capacidades dentro da sala de musculação, na esteira, uma corrida. Não seria isso. E além de ter somente o treino resistido, o que é muito interessante esse termo resistido. Treinamento resistido, pessoal, é uma tradução equivocada do treinamento em inglês, né? Resistance training, ser a melhor saída, porque afinal de contas todo treinamento é resistido. O treinamento de corrida é resistido pelo ar, da natação resistido pela água, de salto resistido pela gravidade, e por aí vai. Então quase tudo é resistido. Então acho importante vocês terem aí uma boa capacidade de criticar os termos que a gente utiliza para poder usar os termos mais adequados na sua prática. Eu vi que aqui algumas pessoas reclamaram do áudio, mais uma vez, alguém ligou o microfone aí. Provavelmente, toda vez que alguém ligar o microfone, a gente vai ter alguma instabilidade aqui no áudio. Então, peço desculpas e reforço aí a necessidade de manter o microfone desligado. Bem, e aí o Gabriel faz uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Dá para dizer que todo treino de musculação bem prescrito é funcional? Gabriel, guarda essa pergunta que a gente vai respondê-la lá no final, beleza? Vamos passar para frente aqui. Bom, aqui eu coloquei umas figuras aqui para poder mostrar, né, alguns exercícios que o treinamento funcional utiliza. Então, você tem exercícios ali unilaterais, multiarticulares, de alta complexidade, em alta velocidade, exercícios com bola, em superfícies com alturas variadas, como, por exemplo, é o caso desse idoso aqui, ó, subindo no step, ou até mesmo superfícies instáveis, como é o caso desse último desenho aí, dessa pessoa praticando um meio agachamento ali,
no BOSU. Então, qual que era a lógica? A lógica do treinamento funcional era propor movimentos multiarticulares relativamente complexos em situações ali de desvantagem mecânica ou instabilidade que pudessem melhorar a forma como o seu sistema nervoso responde ao movimento. Ou seja, otimizar a sua capacidade, provocando perturbações ali no sistema. E talvez a principal dessas perturbações seja a utilização de superfícies instáveis. Então, você tem que dizer para vocês, é o seguinte, eu trouxe esse trabalho aqui, que é um trabalho que comparou padrões de ativação em superfícies estáveis versus superfícies instáveis, e esse trabalho representa um corpo de investigações científicas que chegou, em sua maioria, à mesma conclusão. A conclusão é a seguinte: quando você faz um exercício no BOSU, comparado a um exercício feito no chão, e nesse caso, especificamente desse estudo, o exercício utilizado foi o agachamento no Smith Machine, ou seja, o agachamento guiado, o que foi observado foi o seguinte: no BOSU, a capacidade de levantar peso diminuiu. Então, o número de repetições que o sujeito conseguia fazer para o mesmo peso diminuiu, ou o peso que ele conseguia levantar para uma repetição também diminuiu. O que ele observou é que a ativação, a atividade eletromiográfica, que representa, de certa forma, a ativação muscular, também reduziu nos exercícios feitos em superfície instável. Isso é importante para poder entender que o recrutamento de unidades motoras também diminuiu, ou seja, você conseguiu exigir menos, recrutar menos unidades motoras na superfície instável. Por outro lado, o que foi observado foi um aumento na ativação de alguns músculos que não estavam relacionados ao exercício. Por exemplo, músculos estabilizadores. O que vocês acham? Quando você aumenta a ativação de músculos estabilizadores, você tem uma resposta ali positiva que vai melhorar a sua capacidade de equilíbrio, por exemplo? Sim ou não? Responde aqui para mim, para eu saber. O que vocês acham? A Vanessa respondeu aqui, muito, muito. Só que, olha só, nesses estudos, pessoal, esse aumento da atividade eletromiográfica não representou, ao final de um tempo, uma melhora no desenvolvimento da capacidade. Ao contrário do que a gente imagina. A gente sempre, o modelo teórico nos fez pensar que a gente teria essa resposta, só que a força é uma grandeza vetorial. E, nesse sentido, a mecanotransdução, que é o mecanismo fisiológico que faz com que você aumente a força e a massa muscular, precisa ocorrer na direção em que a sobrecarga é aplicada. E esses músculos estabilizadores, por exemplo, eles se contraem em direções diferentes, né, na horizontal, em diagonais, e muitas vezes eles não são nem sobrecarregados pelo peso, o que faz com que eles não sejam necessariamente treinados, apesar de serem ativados. Então, o que se observa ao final de um período de treinamento em superfície instável versus superfície estável é que há uma diminuição nos ganhos de força, comparado à superfície estável. E os autores desses trabalhos atribuem essa diminuição à diminuição da capacidade de produzir força, ou seja, de levantar o peso ou de suportar um determinado número de repetições para um peso específico. Isso já foi mostrado no agachamento, no levantamento terra, no supino e em outros exercícios. Então, eu estou convicto para dizer que a superfície instável talvez não seja uma das melhores ferramentas para o desenvolvimento da capacidade funcional. Daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco mais por quê, ok? Bom, outra coisa importante para a gente poder discutir é a comparação entre exercícios
isolados versus exercícios multiarticulares. E aí eu trouxe aqui alguns trabalhos interessantes para poder discutir isso com vocês. Pergunto para vocês, qual é o exercício que mais gera ativação do reto abdominal? Vocês sabem me responder? Manda aí por texto aí, para eu saber se vocês estão afiados mesmo. É importante saber isso, porque quando a gente fala de ativação, de recrutamento, isso nos ajuda a escolher quais são os melhores exercícios, né? As melhores ferramentas que a gente vai usar no nosso dia a dia de treinamento, na nossa sala de musculação ou na nossa sala de treinamento funcional. Bem, o Caio respondeu aqui, ó, é o agachamento? E aí eu vou responder para você, Caio, é o agachamento. O agachamento e o levantamento terra são os exercícios que mais geram ativação da musculatura estabilizadora do tronco, retroabdominal, oblíquo externo, interno, transverso do abdômen, multífidos. É muito importante você entender isso para você entender que qualquer exercício abdominal que você faça, por exemplo, uma prancha ventral no Bosu, ou um abdominal reto no Bosu, ou um abdominal com elástico, ou um abdominal numa plataforma vibratória, ou um exercício com superfície instável, unipodal, todos esses exercícios aí vão proporcionar menor ativação, menor recrutamento de unidades motoras do que um bom e velho agachamento bem feito. E aí vamos juntar essa informação com a informação anterior. Se você treina agachamento e você treina numa superfície instável, você diminui o potencial do seu agachamento, porque você não vai conseguir levantar tanto peso. E a ativação muscular, logo, a mecanotransdução e, por fim, a resposta de força e de aumento da massa muscular que você vai ter, respondem ao peso. Então, quanto maior o peso, maior a possibilidade de você estimular mecanotransdutores ali, ativando a via mTOR e gerando ali uma cascata de eventos que vai resultar no aumento da massa muscular. Se você não faz agachamento, você provavelmente vai reduzir o seu potencial de ter esses ganhos. E se você faz o agachamento na superfície instável, você também vai reduzir o seu potencial de ter esses ganhos. Deu para entender? Então, quando você volta lá para aqueles exercícios, você vai perceber que vários deles, não permitem que você consiga levantar tanto peso assim. E, de fato, é o peso que vai desencadear essas respostas que você está buscando. E aí o Gabriel fez uma pergunta aqui que é muito pertinente. Olha só, você acredita que essa falta de intensidade pode ser compensada com um volume maior de treinamento? A resposta é, depende, Gabriel. Primeiro vamos entender aqui o que é intensidade. Eu entendi o que você está falando. A intensidade, nesse contexto que a gente está discutindo aqui, ela seria representada pelo peso percentual de um RM que você está utilizando, que é relativo à capacidade máxima. Então, nesse sentido, você poderia tentar compensar o baixo peso aumentando o volume ou a proximidade com a falha. Porém, isso não vai permitir que você tenha ganhos em todas as variáveis. Por exemplo, a força não vai aumentar. Só vai aumentar se você for um sujeito não treinado. Eu tenho algumas evidências para poder mostrar que quando o sujeito é treinado, ou seja, ele tem uma capacidade de força relativa alta, o corpo dele não responde a baixas intensidades para o aumento de força. Para o aumento da massa muscular, sim. Pelo menos num período ali de 12 semanas. A longo prazo, talvez a ausência de força vá impedir maiores ganhos de hipertrofia. Mas, respondendo a sua pergunta, Gabriel, só dá para compensar isso aí até certo ponto. Tem uma frase muito interessante que é: se você consegue treinar em alta intensidade, treine em alta intensidade. Se você consegue treinar rápido, treine rápido. Se você consegue treinar em amplitude completa, treine em amplitude completa. Se você consegue treinar com exercícios multiarticulares livres no espaço, treine com exercícios multiarticulares. Todo o resto são adaptações.
E seguindo esse raciocínio, faz muito mais sentido, né, pegando esse trabalho aqui acima que eu citei para vocês, ó, faz muito mais sentido você treinar exercícios multiarticulares que permitem alta intensidade do que exercícios isolados para tentar aumentar a força de uma musculatura de maneira específica. Isso tem muita função na fisioterapia, na reabilitação, tem alguma função na atividade preparatória, como, por exemplo, exercícios condicionantes de ativação para poder gerar um efeito de potencialização nos músculos que vão ser usados lá na sua tarefa fim, mas quando a gente está falando de treinamento, talvez não sejam os melhores exercícios. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Bem, e aí vamos falar um pouco sobre força, né? E aí talvez fique mais claro para vocês entenderem por que não compensa treinar utilizando exercícios que sejam tão complexos que eles acabam impedindo que você utilize pesos para poder treinar. Esse trabalho aqui, ele mostra a importância da força muscular no desempenho atlético. E ele mostra também, nesse gráfico abaixo, que quando você tem uma força relativa próximo de 2 vezes a sua massa corporal, você tem ali um ponto em que a sua atividade esportiva ela é beneficiada pela sua força. Você vai correr mais rápido, saltar mais alto, chutar mais forte, chegar primeiro, mudar de direção mais rápido, se machucar menos. Então, a força relativa é muito importante para o desenvolvimento da sua qualidade de vida e do que a gente está chamando aqui de capacidade funcional. E esse trabalho ele mostra que abaixo de 0,5 vezes a sua massa corporal, você já está devendo força. Você teria que ter pelo menos 0,5 vezes a sua massa corporal no exercício de agachamento completo, com barra nas costas, para poder ser considerado um indivíduo ali normal, saudável. Para a gente ser considerado um indivíduo treinado, você tem que ter 2 vezes só a massa corporal no agachamento, se homem, e 1,5 vezes se mulher. Vamos fazer um teste aqui? Escreve aí para mim, por favor, qual que é a sua força relativa no agachamento em relação à sua massa corporal. Estou dando uma aulinha, Ju, aqui. Beleza, pessoal? Escreve aí para mim. Eu vou escrever a minha aqui, tá? Eu peso 93 quilos e eu agacho com 270 quilos, que é mais ou menos 3 vezes. Vamos fazer um comparativo para a gente poder saber como é que vocês estão aí? E aí vamos passar para frente aqui nessa questão da reserva de força. Olha só que interessante. Esse teste aqui é um teste chamado Sit Up and Go. É um teste que mede a capacidade funcional. O que é a capacidade funcional, pessoal? É a capacidade de realizar atividades da vida diária. Ok? Esse teste é bem simples. O sujeito ele permanece ali sentado numa cadeira. Ao ouvir um sinal sonoro, o sujeito ele tem que levantar, caminhar por uma distância de 6 metros ida e volta, dar a volta num cone e voltar e sentar no menor tempo possível. Isso significa que o desempenho funcional ele é medido em segundos, em tempo. Quanto mais rápido você consegue fazer isso aí, maior a sua capacidade funcional. Deu para entender? De maneira que, bem, fica fácil pensar, se você for mais forte, por exemplo, se a sua força relativa for alta, você vai conseguir fazer isso mais rápido. Uma vez, pessoal. Isso aí é para 1 RM, tá? É uma vez só. Quem dera fazer isso aí mais vezes. É uma vez só. É o teste de 1 RM. Beleza? Bom, e aí, o que já foi mostrado na literatura científica de forma maciça? Quando você aumenta a força de agachamento, você melhora a sua capacidade funcional. Então, olha só que interessante. Você consegue melhorar suas atividades da vida diária, aumentando a sua força de agachamento. Ele tem um impacto direto, uma correlação direta com o desempenho no teste de sentar e caminhar. Então, se eu
fizesse uma pergunta rápida para vocês aqui agora. O exercício agachamento e a força no exercício agachamento são funcionais? A resposta seria sim ou não. Tendo aqui em vista a correlação que esse teste tem com a força no agachamento, não fica difícil dizer que sim. Faz sentido para vocês? Mostrando aí que o agachamento ele tem uma boa capacidade de interferir no seu desempenho funcional, ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre segurança e prevenção de lesões. Se eu perguntar para vocês agora aqui, levantamento de peso é lesivo? CrossFit é lesivo? Sim ou não? O que vocês acham? A prática do CrossFit é arriscada? E aí, o que vocês acham? Sim. Levantamento de pesos, o que vocês acham? Sim, não, beleza, tudo é. Viver é um risco, né, Gabriel? Tudo é lesivo, porém depende. Beleza. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre estatística. O levantamento de pesos, o powerlifting, o CrossFit e a musculação estão entre as atividades mais seguras das que a gente tem aí hoje para poder praticar no dia a dia. Beleza? No levantamento de pesos, a possibilidade de você se machucar, a chance de você se machucar, é de 0,0017 para cada 100 horas de prática. No futebol, é 3,5. Ou seja, você tem 350 vezes mais chance de se machucar no futebol do que praticando levantamento de peso. Só que tem uma condição, né, pessoal? As pessoas que estão ali envolvidas, elas precisam saber o que elas estão fazendo. E aí, por isso que eu concordo com quem colocou depende aí, né? Porque se a pessoa não souber conduzir, prescrever, controlar, monitorar, avaliar a atividade, você aumenta a sua chance de colocar os praticantes em risco, né? Provavelmente todo mundo aqui já viu algum vídeo de alguém sofrendo um acidente numa competição de CrossFit. Barra caindo na coxa, batendo na cabeça do colega, alguns acidentes até fatais. Mas isso aí, do meu ponto de vista hoje, acontece muito mais em função da forma como aquelas ações ali estão sendo organizadas e monitoradas e conduzidas, do que a atividade em si. A barra, ela só quer fazer uma coisa, voltar para o chão o mais rápido possível por efeito da gravidade. Todo o resto, quem faz é a gente. E se tem alguém ali conduzindo o processo que permite, né, isso aí acaba aumentando o risco. Embora sejam atividades bem seguras, né, do ponto de vista estatístico. Mas aí eu trouxe um trabalho aqui para poder mostrar isso para vocês e reforçar a importância da força máxima na prevenção de lesões e, com isso, trazer aqui para o que a gente está chamando de capacidade funcional, ok? Esse trabalho, ele investigou durante um ano pessoas que praticavam atividades esportivas variadas, futebol, handebol, vôlei, basquete, e observou o nível de força desses sujeitos. O que eles perceberam? Perceberam que os sujeitos que tinham maior nível de força relativa se machucavam menos. 2 vezes para homens e 1,5 vezes para mulheres, em média. E esse trabalho reforça o que a gente já sabia, que o aumento da força tem um papel preventivo na possibilidade de você se machucar. Aumenta a sua capacidade de amortecer, carga mecânica, e por aí vai. As coisas passam a representar menos para o seu corpo quando a sua força relativa é alta, ou seja, demandam menos do seu corpo. E com isso, você tem maior possibilidade de se adaptar. Então, bom, vamos voltar. Se a gente está falando que agachamento é funcional, se a gente está falando que a força no agachamento é importante para as atividades da vida diária, e se a gente está falando que a força no agachamento tem um fator protetivo, isso reforça ali, talvez, a necessidade de você ter um exercício de agachamento na sua rotina de treinamento. E claro, pessoal, que aqui os estudos investigam no agachamento, mas é provável que você vai observar os mesmos efeitos se você fizer um levantamento de terra. Na realidade, já compararam isso. O desempenho de força, o desempenho funcional melhora tanto quanto no levantamento de terra comparado a um agachamento. Porque a maior parte dos estudos talvez utilize o agachamento pela
expertise dos pesquisadores em investigar usando esse exercício. No supino, no pulling, o esperado é o mesmo, né? Que você ser forte vai te beneficiar. Ser forte nunca é demais, pessoal. Tem uma frase que eu gosto que é: a força só é ruim quando você não tem. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo o papel da força máxima. E aí, olha só, sabendo que indivíduos treinados não aumentam a força máxima treinando em baixas intensidades, faz mais sentido você fazer esse exercício aí, esse agachamento, numa superfície estável, com barra, bilateralmente, ou você fazer isso aí com um kettlebell unilateral num bozu. O que vocês acham? Onde que você espera que o sujeito vai ter maiores ganhos de força repetindo essas sessões de treinamento? Na situação A, estável com barra, ou na situação B, unilateral com kettlebell em cima de um bozu? Responde aí para eu saber se vocês estão acompanhando. Se vocês estão entendendo. Não fica difícil, né, pessoal, chegar a essa conclusão. Eu também acho que é na situação A. Então, eu acho que a gente está caminhando bem aqui no nosso entendimento desse raciocínio. E aí, deixa eu fechar aqui, a gente falou um pouco sobre prevenção de lesões. Deixa eu mostrar para vocês aqui um gráfico super interessante, que é o seguinte. Esse gráfico, ele compara a força relativa de sujeitos diferentes em diferentes idades. Então, você tem ali um grupo controle, pessoas que não praticam treinamento, um grupo treinado em força, pessoas que praticam musculação, e levantadores de peso, pessoas que praticam o esporte, agachamento, puxada, levantamento terra, arranco, arremesso, supino, levantadores de peso. Beleza? Vamos observar o gráfico. Qual dos grupos tem maior força relativa de cara? Você olhou ali, quem é que tem maior força relativa? É quem não faz nada? É quem faz musculação? Ou é quem treina levantamento de peso? Levantamento de peso, né, pessoal? Não é difícil de ver isso. Olha só que interessante. Se você pega um menino de 11, 12 anos que treina levantamento de peso, não sei se vocês estão vendo minha setinha aí, ele tem força relativa maior ou igual a um sujeito que treina, um sujeito adulto que treina, aliás, controle, que não treina nada, que não faz nada, sedentário. Então, essa criança aqui, por exemplo, ela já tem uma condição, já está num nível de força relativa muito superior a um adulto que não pratica nada. E isso aí. Beleza, pessoal? Aí o Gabriel me fez uma pergunta aqui, ó. Mas, Rafa, apesar da força ser uma capacidade física importante, nesse caso, os estudos consideram que os sujeitos são minimamente bem flexíveis e sem patologias. Sim, sim. Porque a produção de força pode ser prejudicada por essas outras capacidades. Com certeza, Gabriel, com certeza. Nesses trabalhos, os voluntários são selecionados de acordo com a experiência prévia, lesões prévias, e essas pessoas são saudáveis, com um nível de amplitude que permita que ele realize a técnica dentro do proposto pelo estudo. Mas a resposta é sim. A amplitude de movimento é determinante para o desempenho de força, para o desenvolvimento da força. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque você só vai aumentar a força e a massa muscular na amplitude treinada. O recrutamento de unidades motoras é específico pela amplitude treinada, da amplitude treinada. E segundo, que se você não tiver amplitude para poder realizar o movimento, a chance de você não conseguir ficar nas posições de maneira eficiente e segura aumenta. Por exemplo, no agachamento. Um sujeito pouco flexível vai mudar a posição ali da coluna dele ao final do agachamento, e isso pode prejudicar, gerando uma compressão. Então, definitivamente, a amplitude de movimento interfere diretamente na qualidade do que você executa e, consequentemente, na velocidade dos ganhos. Na velocidade e na magnitude dos ganhos. Para além disso, a gente já sabe que existem alguns tipos diferentes de hipertrofia, né? Hipertrofia longitudinal
hipertrofia transversal. E a gente sabe também que a hipertrofia longitudinal ela é estimulada pelo treinamento realizado em máxima amplitude de movimento. De maneira que o exercício feito, né, concomitantemente com o treinamento de flexibilidade pode otimizar as respostas de hipertrofia. E no levantamento de pesos, tudo que se faz em amplitude máxima. Então, a gente tem ali uma combinação de fatores para otimizar os ganhos de força. Deu para entender, pessoal? Aqui eu queria mostrar para vocês que quando a gente fala de força relativa, talvez ali o treinamento com levantamento de pesos, né, os exercícios básicos, seja muito mais funcional do que qualquer outro treinamento funcional que você venha a propor, ou com exercícios de estabilização, ou de superfície instável, ok? Bem, e aí eu vou abrir agora para as dúvidas de vocês, mas vou abrir com a seguinte pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão responder de volta com as perguntas de vocês. E aí, pessoal? O treinamento funcional é realmente funcional? O que vocês acham? Me responde aí. Coloca aí no texto para a gente poder discutir. Quem respondeu que não, me fala por que acha que não. E quem respondeu que sim, me fala por que acha que sim, para a gente poder discutir. Quando a gente pensa aqui no treinamento funcional, eu sempre gosto de um depende. Eu acho que o depende é sempre bem ponderado. Quando a gente fala de treinamento funcional, se você estiver pensando que você vai melhorar, por exemplo, a capacidade de alguém de correr, de saltar, de mudar de direção, de desempenhar contra, por exemplo, um adversário, se for uma luta, ou numa atividade física diária. Se você pensa que você vai melhorar essas capacidades fazendo exercícios unilaterais, em implementos instáveis, tipo um kettlebell, em superfícies instáveis, de forma controlada, a minha resposta é pouco provável que você vá conseguir ganhos otimizados com sujeitos treinados, treinando dessa forma. Você vai até conseguir por um tempo, com sujeitos não treinados. E é importante falar para vocês agora aqui o seguinte, o sujeito não treinado, pessoal, ele responde a tudo, praticamente qualquer coisa que se prescreva, que se peça, que se faça, vai gerar algum efeito. Só que na medida que esse sujeito vai ficando treinado, a necessidade de implementar sobrecarga mecânica vai aumentando. E com isso, esses exercícios deixam de ser úteis, porque a capacidade de sobrecarregar mecanicamente esses exercícios é limitada. E aí é interessante, a Luanda colocou aqui uma questão, que é a seguinte, o treinamento funcional favorece a perda de peso. Pessoal, eu estou discutindo aqui conceitualmente o propósito do uso disso. É claro que qualquer atividade física vai ter um consumo energético, que se for acompanhado de uma dieta adequada, em déficit energético, pode proporcionar uma perda de peso. Mas o exercício per si não é capaz de promover perda de peso sustentável a longo prazo. A gente tem mais de um trabalho mostrando isso, então o exercício funciona como um auxiliar para um comportamento nutricional adequado para otimizar os ganhos obtidos com a dieta. O exercício em si, ele não tem capacidade de promover perda de peso sustentável. Então, esse argumento, embora válido do ponto de vista do consumo energético, não pode justificar você fazer um funcional, entendeu? E aí eu concordo com o que algumas pessoas estão falando aqui, que é o seguinte, então quer dizer que o treinamento funcional, ele só vai ser utilizado para pessoas não treinadas? Bem, talvez, com pessoas não treinadas, você vai obter ganhos satisfatórios e significativos, mas, com o passar do tempo, o esperado é que esse sujeito não vai ter continuidade nas respostas que ele busca. Mas nem ganho de massa muscular, como disse a Patrícia aqui, depende também. Se for um sujeito idoso, sedentário, que está começando a praticar agora, é provável que ele vai ter alguma resposta, sim,
de hipertrofia. Agora, se de experiência, de utilizar o tempo dele dessa forma. E aí, no final das contas, eu concordo com o que o Thiago falou aqui. Depende de quem? Sim, depende de quem. Como eu falei, populações frágeis, idosos, gestantes, iniciantes, sedentários, essas pessoas vão se beneficiar dessas práticas. Mas aí, pessoal, é que vem o X da questão. Elas vão se beneficiar também de outras práticas. Se uma pessoa pode fazer um treinamento, por exemplo, um kettlebell swing unilateral em cima de um bozu, ela pode fazer um agachamento bilateral com barra livre. E talvez, se ela for usar o tempo dela para poder fazer a segunda opção, ela vai obter, a longo prazo, mais ganhos do que ela obteria fazendo esses exercícios. Ah, professor, mas isso aí é mais divertido, mais dinâmico. Tudo bem, talvez seja. O que eu estou discutindo aqui agora é a adaptação do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista neuromuscular. E o que parece é que toda vez que você limita o potencial de um exercício, de utilizar, limita também os ganhos que você tem com esse exercício. Beleza, pessoal? Eu concordo com essa pessoa que me falou. Tem gente que não gosta de academia, concordo. E aí eu penso o seguinte, pessoal. A gente vai sempre trabalhar com o melhor que a gente tiver disponível dentro das condições que a gente tem. E aí, se você atende, por exemplo, numa praça, talvez você não tenha condições de treinar uma pessoa com máquinas de musculação. Talvez com uma barra e pesos que você pode comprar, deixar no porta-malas do seu carro e atender essa pessoa numa praça. Inclusive, uma coisa interessante para vocês ponderarem é o seguinte, eu não sei aqui onde que todos atuam, né? Se tem gente no Brasil, se tem gente fora, mas a questão é a seguinte, com uma área de 16 metros quadrados, uma áreazinha do tamanho de uma sala, e R$ 15.000, você monta um kit, uma estação completa de levantamento de pesos, uma plataforma, um rack, barra e um conjunto de anilhas com 150 quilos. Ali dentro, pessoal, é um universo. Você consegue treinar absolutamente tudo que você precisa ali. Com o passar do tempo, o único limitador vai ser o peso. E aí você compra mais anilhas para poder realizar os seus exercícios. Levantamento terra, agachamento, de diferentes formas, agachamento costas, agachamento frente, agachamento de arranco, que é com a barra acima da cabeça, o famoso overhead squat, desenvolvimento de ombros, supino, remadas, barras. Tudo isso aí, pessoal, vai ser possível de ser treinado de maneira ótima nesse espaço com esse material. E aí eu te pergunto, com 16 metros quadrados e com R$ 15.000, você não compra nada no ambiente da musculação. Você não compra nem um banco extensor hoje com esse valor, mostrando que talvez ali, se você for fazer um investimento, talvez faça mais sentido você fazer um investimento nessa direção. E aí, comentando o comentário da Fabrícia aqui, toda vez que a gente vai fazer uma discussão desse tipo, e nesse caso aqui, eu estou discutindo saúde e prescrição de exercício baseado em evidência, a gente sempre toca um pouco na cultura, na crença e nas práticas profissionais do outro. E aí eu acho importante falar para vocês aqui que, de maneira alguma, eu estou questionando as práticas profissionais dos colegas, né? Se você atende dessa forma e você obtém resultados com o público que você atende, excelente. Considere, talvez, pensar em como você pode melhorar ainda mais o que você faz com os conhecimentos adquiridos, né? Da mesma forma que o William colocou aqui, para reabilitação neuromuscular, muito bom. Concordo, William. Inclusive, no ambiente da reabilitação, superfícies instáveis, elásticos, discos de equilíbrio são muito utilizados. Mas a gente tem sempre que entender que o sujeito é uma linha, em que se ele está machucado, ele está abaixo do zero. Quem trata esse sujeito é o fisioterapeuta. Quando ele chega no zero, sem dor, a gente recebe esse sujeito e começa a levar esse sujeito para o 1, para o 2, para patamares mais altos através do treinamento. Então, quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando de um universo. Quando a gente fala de treinamento, a gente está falando de outro universo.
E nem sempre, aliás, na maioria das vezes, as ferramentas não vão ser as mesmas, ok? E aí a Daniela falou, Rafael, você acredita que treinos de curta duração dão resultado? Treinos de 30 minutos? Depende. Resultado para quem? Se você for um sujeito iniciante, sedentário, possivelmente sim. Se você treina 30 minutos, mas você treina 5 vezes por semana, se você é um sujeito altamente treinado, que treinava 5 vezes por semana, 2 horas, e aí você passa a treinar 2 vezes por semana, 30 minutos, é bem provável que você vai deixar de dar o estímulo adequado para o seu corpo e vai perceber perdas na sua capacidade. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu voltar aqui para o agradecimento, né? Agradecer vocês aqui pelo tempo que vocês destinaram a essa aula. Colocar mais uma vez aqui o endereço das minhas redes sociais. Eu converso com vocês principalmente no Instagram, então sigam lá, interajam, façam perguntas, tirem suas dúvidas. Para mim vai ser um prazer receber vocês lá e mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Se vocês quiserem, né, se vocês se interessaram em entender um pouco sobre o levantamento de pesos e como você pode empregar essa ferramenta aí dentro do seu cotidiano de trabalho, você vai ter aí a possibilidade de se inscrever num curso que a Pro Class Club vai oferecer para vocês, em que eu ensino como você vai utilizar isso aí no seu dia a dia de trabalho.